Oi, oi. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós agradecemos por esses louvores maravilhosos que podemos entoar ao Senhor nessa noite. Creio que as amadas crianças já saíram para a classe, não é? Na terça-feira, durante o culto inteiro, tem ensaio também, tem palavra de Deus. Por isso, já quero começar perguntando: quem aqui acredita que esse livro é a palavra de Deus? Quem acredita? Glória a Deus, que bom que todos acreditam. E se eu perguntasse por que você crê assim? Por que você acredita que esse livro é a palavra de Deus? O que você diria? Por quê? Esse livro, por que você acredita que esse livro é a palavra do Senhor? Ele tem transformado vidas. O que mais? Oi? Ele foi inspirado pelo próprio Deus. A própria Bíblia diz que esse foi um livro não apenas escrito por homens, mas inspirado pelo Senhor. Eu acredito que nós poderíamos dar muitos motivos para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se eu pudesse citar apenas um dos motivos que me levam a acreditar que esse livro é genuinamente a palavra do Senhor, é o fato dela narrar não apenas os acertos, mas também os erros dos seus personagens. Se a Bíblia fosse um livro escrito por homens com a intenção de enganar as pessoas, aqui não haveriam erros, aqui só haveria acertos. Mas a Bíblia não poupa ninguém, a Bíblia não poupa erro de ninguém, pelo contrário, ela narra os erros de quem quer que seja, até das pessoas que nós mais admiramos. A palavra de Deus mostra quando essas pessoas erraram. Isso mostra que esse livro é genuíno, é a verdade, é a palavra do Senhor. Nessa noite, inclusive, eu quero ver com vocês um exemplo impressionante de alguém cujos erros são apontados na palavra do Senhor. Alguém que mais na frente até vai ser conhecido como o pai da fé. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Lá na frente ele vai ser conhecido como o pai da fé. Porém, houveram momentos em que ele ficou longe de sequer ter fé em Deus. E a Bíblia mostra isso para o meu crescimento e também para o teu crescimento. Por favor, abra comigo a palavra que nós cremos que é de Deus, lá em Gênesis, capítulo de número 12, primeiro livro da Escritura Sagrada, livro de Gênesis, capítulo de número 12. Obrigado ao irmão que trouxe água, viu? Não agradeci no momento, mas quero agradecer agora. Gênesis capítulo 12. Nós vamos meditar a partir do verso 10 até o verso 20. São apenas 10 versículos. E os pontos que, com a graça de Deus, eu quero tratar essa noite são 3. Primeiro eu quero falar sobre os erros que Abraão comete. Depois eu quero falar sobre as misericórdias que ele recebe. E no final, algumas lições preciosas, valiosas, que nós podemos aprender, tanto com os erros de Abraão, como também com a misericórdia de Deus na vida dele. Vamos começar então vendo alguns erros que Abraão cometeu. E o primeiro deles abre o portão para os outros. Interessante. Um erro, muitas vezes, não fica só em um erro. Um erro acaba trazendo outros erros. É como a própria Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Não é isso? Um pecado que nós cometemos, se nós não nos arrependermos logo, ele vai acabar trazendo outros pecados, porque a gente vai precisar continuar pecando para manter o primeiro. Então, o primeiro erro que Abraão comete, ele abre o portão para os outros. E qual foi o primeiro erro que ele cometeu? Foi descer ao Egito. Então, o primeiro erro de Abraão é a descida dele
ao Egito. Olha o verso de número 10. Gênesis 12 e 10, diz assim: havia fome naquela terra, ou seja, na terra de Canaã. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Antes de prosseguirmos, convido você a orarmos mais uma vez. Convidar o irmão Adriano para fazer uma oração, amém? Vamos orar. Se você quiser ficar de pé por alguns momentos, depois a gente vai se sentar novamente. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos. Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Querido Deus, queremos, Senhor, te louvar, te agradecer pelo dia, Senhor, pelas coisas que deram certo, Senhor, e pelas coisas também que não deram certo, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que tudo tem a tua permissão, Senhor. Senhor, sabemos que para uma folha cair de uma árvore, Senhor, ela tem que ter a tua permissão. Senhor, também sabemos, Senhor, que o Senhor sabe do coração de cada um que se encontra aqui neste lugar, Senhor. Senhor, tem coração aflito, tem coração alegre, tem coração pensando tantas coisas, Senhor. Nenhum de nós sabemos, Senhor, mas tu sabes, Senhor. Deus, queremos te agradecer pelo dia, pela semana, Pai. Obrigado por tudo, Pai. E é assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar a todos. Irmãos, esse versículo começa dizendo que havia fome naquela terra. Em qual terra? Na terra de Canaã, a terra para a qual Abrão foi, em obediência ao Senhor. Ele morava em outra região, ele morava em Ur dos Caldeus, depois ele foi para Harã, e de Harã, em obediência a Deus, ele foi para Canaã. E o final do versículo ainda vai acrescentar que a fome naquela terra, ou seja, em Canaã, era muito grande. Fomes naquela época eram muito comuns. E eram muitos os motivos para que uma fome viesse sobre uma região. Por exemplo, insetos na colheita poderiam trazer fome. Guerras, com certeza, também traziam fome. E a principal razão para haver fome em uma região era a seca, era a falta de chuva, prejudicava as colheitas. Nós não sabemos o que causou fome aqui, nesse versículo. O que nós sabemos é o que essa fome causou. Essa fome causou a descida de Abraão para o Egito. Ele estava em Canaã e ele desce para a terra do Egito. E aí você pode perguntar, pastor, mas por que isso foi um erro? Porque esse foi o primeiro erro de Abraão. Por acaso é errado nós sairmos de um lugar para outro, procurarmos condições mais favoráveis de vida para nós, para a nossa família? Por acaso isso é um erro? Com certeza não, irmãos. Nós cansamos de ver conhecidos nossos saindo para outras regiões, né? Pessoas indo para outras cidades, pessoas indo para outros estados e até para outros países. Nós vemos pessoas se deslocando de uma região para outra, procurando meios de vida melhores. A questão aqui não é de onde Abraão saiu ou para onde ele foi. A questão aqui é com a autorização de quem Abraão faz isso. Porque mais na frente, o neto de Abraão, Jacó, ele também vai sair de Canaã para o Egito. Só que Jacó vai sair com a assinatura de Deus embaixo. O próprio Deus vai aparecer para ele e vai dizer, Jacó, não temas ir para o Egito. Deus tinha um plano nisso. Porém, nós não vemos em momento nenhum Abraão recebendo uma palavra de Deus. Nós não vemos em momento nenhum Abraão recebendo uma autorização de Deus para sair de Canaã e de ir para o Egito. Pelo contrário, os versos anteriores mostram Deus ordenando a Abraão ir para Canaã
e lá Deus promete que vai abençoá-lo. Então o que nós vemos aqui é que Abraão está agindo por conta própria. Abraão não sai de Canaã pela fé. Ele sai de Canaã pela fome. Ele sai de um lugar para outro por uma dificuldade que ele está enfrentando. Abraão, ele fraqueja na fé. Ele sai de onde Deus queria que ele estivesse. Porque Deus havia prometido que ia abençoar Abraão onde ele estava. Mas por algum momento ele não acredita. Por algum momento ele fraqueja e ele sai da vontade de Deus para a vida dele. Abraão sai de Canaã e ele vai para o Egito. Então esse nós podemos dizer que é o primeiro erro de Abraão que nós podemos ver aqui nesse texto. Porém não é o único. Depois disso Abraão cai em medo, egoísmo e mentira. Tudo junto e misturado, tudo num pacote só. Abraão sente medo, Abraão é egoísta, pensa apenas em si, e ele é capaz de tramar uma mentira. Nós vemos isso nos versos 11 a 13. Acompanhe comigo. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Sarai era mulher de Abraão. E Abraão diz assim, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Começa elogiando, né? Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Olha o egoísmo de Abraão. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Irmãos, os povos do Oriente, eles eram muito cuidadosos em relação a tomarem uma mulher que já tinha marido. Eles eram muito cuidadosos em não fazerem isso, porque eles criam que aquilo poderia manchar a descendência deles. Alguns chegavam a considerar o adultério até como mais grave do que o assassinato. Alguns consideravam o adultério como algo mais pesado do que matar uma pessoa. É por isso que, muitas vezes, para que não se cometesse um adultério, eles matavam o marido para ficar com a viúva. Assim eles não estariam adulterando, estavam assassinando. Mas não era adultério, porque não tem mais marido, a gente matou ele, a gente tirou a vida dele. Então Abraão sabia disso, sabia desse risco, sabia que ele tinha uma Miss Universo em casa, né? Porque apesar de já ter 65 anos, todos os relatos vão dizer que Sarai era bonita, e quando a Bíblia diz que uma mulher era bonita, é porque ela era bonita mesmo. Então Abraão sabia o risco que ele corria, ele sabia que no Egito tinha gente que não ia respeitar a vida dele, e ia matar Abraão. Então ele faz um pedido para sua esposa, que era mulher dele. Olha, quando a gente chegar lá, aqui não é uma ordem, é quase uma petição mesmo. Me faça um favor, diga que você é minha irmã. Não diga que você é minha mulher, não, porque se disser, vão tirar a concorrência, vão me matar, vão me botar de escanteio para ficar com você. Eu vou morrer e você vai ficar viva. Então, não é isso que eu quero. Para resolver isso, diga que você é minha irmã. E aí vão me tratar bem por amor a você. Vão tratar bem o cunhado, né? Por causa de você. Então, isso era mentira, irmãos? Totalmente não. Porque Sarai, por parte de pai, era irmã de Abraão. O problema é que ela não era apenas irmã. Ela era mais do que isso. Ela era esposa, ela era mulher de Abraão. Então aqui nós vemos um medo, uma mentira que Abraão comete para poder se safar. Além disso, a gente percebe aqui muito claro o temor que Abraão tem de ser morto. Irmãos, vamos entender uma coisa. Quando nós tememos a Deus,
nós não tememos a mais nada e nem ninguém. Quem teme a Deus não teme o próximo. Quem tem temor ao Senhor não teme os riscos que pode correr, porque já teme o maior de todos, o maioral. Mas quando o temor de Deus escorrega do nosso coração, nós começamos a ter medo dos homens. E Abraão aqui parece que ele esquece das promessas que Deus tinha lhe feito, de abençoar as famílias da terra através dele. Cadê a fé de Abraão num momento como esse? Ele esquece o que Deus prometeu, ele esquece o propósito de Deus na sua vida, e ele só quer se garantir vivo. Ele acha que ele tramando, ele mentindo, ele vai conseguir sobreviver. Abraão tem medo da morte. Outro erro que ele comete. Mas note aqui também nesses versículos o egoísmo desse personagem bíblico. Porque em nenhum momento Abraão se preocupa com a sua esposa. Em nenhum momento ele se preocupa com a pureza de Sarai, com a segurança de Sarai, não. Ele quer usar Sarai para ele se dar bem. Olha o erro que o patriarca da fé comete aqui, né? Que nós, homens, também podemos cometer, que é o erro que Adão comete lá no Jardim do Éden. Lembra? Quando Deus o procura, perguntando o que aconteceu, primeira coisa que Adão faz: Senhor, fui eu, né? A culpa foi minha. É isso que o homem faz? Olha a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. Coitadinho de mim, Senhor. Eu sou uma vítima. Minha mulher me pressionou, ela me forçou. Então Abraão usa a Sarai como escudo, que nem Adão fez lá no jardim, né? Então, o que é que nós vemos aqui? Erros e mais erros. Egoísmo, mentira, descida ao Egito. E como se não bastasse, a gente ainda nota um enriquecimento ilícito da parte de Abraão. Não é só hoje que tem enriquecimento ilícito, não. Naquela época também tinha. Olha os versos 14 a 16. Tendo Abraão entrado no Egito, aconteceu justamente o que ele achava que ia acontecer. Parece que ele estava adivinhando, né? Viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Ela não era bonitinha, não. Ela era de parar os camelos, né? Naquela época, ela parava os camelos, era extremamente formosa. A mulher era bonita. Não sei o que foi que ela viu em Abraão, né? Porque em nenhum lugar diz que ele era bonito. Viram nos príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, ou seja, olha aí, Faraó, que mulher. Eles tinham que passar por Faraó, tinham que passar pelos oficiais, porque era uma comitiva nova chegando no Egito. Então, quando eles apareceram, era um grupo grande, o grupo de Abraão, Sarai, Ló, tinha servos, tinha escravos, tinha animais, tinha tudo. Então os oficiais, né, deram aquela cutucada. Olha, Faraó, já pensou uma mulher dessa no teu harém? Gabaram-na, elogiaram-na junto dele. E o resultado? A mulher foi levada para a casa de Faraó. Ele adquiriu, não tem marido, né? Está livre, é solteira, venha para cá. Venha para a minha casa, venha para o meu harém. E o que acontece, irmãos? Verso 16. Este, ou seja, Faraó, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Era só animal que valia muito. Camelo naquela época era um carro de luxo hoje. E Abraão teve tudo aquilo. Irmãos, Deus havia prometido a Abraão: eu vou enriquecer você. Porque quando diz eu vou te abençoar, ali o primeiro abençoar é material. Eu vou enriquecer você. Só que aqui quem enriquece Abraão? É Deus?
Não, não é Deus, pelo menos não diretamente. É Faraó. E nem é por causa dele. É por causa da irmã dele. Então ele enriquece às custas da sua esposa, de forma desonesta, mentindo. Se fosse nos dias de hoje, é como se Sarai fosse uma prostituta e Abrão fosse o cafetão dela. Ele estava ganhando dinheiro, estava enriquecendo uma vida boa por causa da sua mulher. E o que é interessante é que tudo isso que ele adquire no Egito acaba trazendo dificuldade para ele depois. Tanto as riquezas como a serva que ele traz lá do Egito também. Irmãos, o Abrão, que nos versos anteriores acerta de forma admirável, crê em Deus, sai da sua terra, edifica altares, adora o Senhor, agora erra de forma vergonhosa. Abrão erra de forma terrível. E o texto, se o texto terminasse aqui, a gente terminaria triste. Porém, quando parece que tudo está caminhando para Abraão jogar no mar os planos de Deus na vida dele, como muitas vezes acontece comigo e contigo, parece que a história vai acabar na minha vida e na tua vida e vai acabar mal, porque Sarai poderia ficar no harém de Faraó e ter algo com ele físico. Aí o texto começa a mostrar as misericórdias que Abrão recebe. São muitas as misericórdias do Senhor aqui na vida de Abrão. Para começar, Deus pune Faraó por causa da família de Abrão. Olha o verso 17. Quando tudo estava caminhando para dar errado, talvez o coração de Abrão ali já, ponto de infartar, sabendo que a mulher dele estava no harém do homem mais poderoso da terra. Vai que ela gosta dele. Porém, o Senhor, pela primeira vez, o Senhor aparece no texto. Puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Irmãos, Deus faz aqui o que Ele vai fazer de novo no futuro. Ele vai enviar pragas sobre o Egito. Ele vai enviar pragas sobre Faraó. E por que Ele faz isso aqui? Ele faz isso para evitar que Faraó tenha algo com Sarai. Alguns acham, inclusive, que as pragas que Deus enviou aqui eram pragas relacionadas à área sexual, eram pragas físicas, doenças venéreas, na família de Faraó, na casa de Faraó, impedindo que ele tivesse algo com a mulher que não era dele. Então Deus evita que Faraó peque, tendo algo com a mulher do seu servo Abraão. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Porém, o que é que nós vemos que Abraão está trazendo aqui? Qual era o plano de Deus para Abraão? Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para quê? Para que ele fosse uma bênção. Através de você, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mas, irmãos, nós só seremos bênçãos se nós continuarmos na presença de Deus. Porque quando nós saímos da presença de Deus, nós não trazemos bênção para ninguém. Nós trazemos pragas, nós trazemos maldição, nós trazemos castigo, nós trazemos sofrimento. Porque a presença de Abraão no Egito aqui traz praga para Faraó, para a casa de Faraó, para a família de Faraó e para todo o Egito. Não foi isso que Deus planejou para mim e para você. Não é que nós sejamos empecilho na vida dos outros, mas que nós sejamos ponte, que nós sejamos bênçãos para os outros. Mas se nós sairmos da presença do Senhor, não é isso que vai acontecer. Lembra o que aconteceu com Jonas? Deus enviou Jonas até a cidade de Nínive. Deus deu autorização, Jonas vá até a cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas desobedece, Jonas não aceita o chamado de Deus. E aí ele
embarca em um navio que vai para Tarsis. E o que é que acontece naquele navio? Deus traz uma grande tempestade que quase acaba com a vida de todos os que se encontram ali. Os homens até buscam a Deus, os homens até fazem sacrifício a Deus. O problema era Jonas, que estava no lugar errado. E quando nós estamos no lugar errado, nós não trazemos calmaria, nós trazemos tempestade. Nós não trazemos bênção, nós trazemos maldição para as pessoas. Então Deus, em sua misericórdia, não permite que a vida de Abrão acabe ali, que a família de Abrão acabe ali. Deus tem misericórdia, Deus pune Faraó. Porém, além disso, Deus não apenas pune Faraó, em sua misericórdia, Deus protege Abraão. Deus preserva Abrão. Olha os versos 18 a 20. Os últimos versículos. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste? Talvez ele perguntou a Sarai: me diga a verdade. Está todo mundo doente aqui, o negócio está estranho. Me diga a verdade, Sarai. Acho que Sarai não aguentou e disse: ele é meu marido. Então o Faraó pergunta: por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher, porque eu achei que ela estava só. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Irmãos, eu creio que aqui Deus faz duas coisas através de Faraó. Primeiro, Deus repreende Abrão através de Faraó. Aí eu pergunto para vocês: existe uma forma de repreensão pior do que essa? Existe algo pior para um crente do que ele ser repreendido por um descrente? Um descrente olhar para mim, para você e dizer: olha, meu irmão, aqui não é lugar para você, não. Um descrente olhar para mim, para você e dizer: olha, essa não é uma atitude de alguém como você, que carrega uma Bíblia debaixo do braço. Quem já passou por essa experiência sabe o quão vergonhoso é. A repreensão ela é vergonhosa em qualquer momento. Mas ser repreendido por alguém que nenhuma Bíblia tem, que não lê a Bíblia, que não vai para a igreja, que não tem compromisso com Deus, não tem coisa pior do que essa. Mas Deus pode fazer isso. Deus pode nos repreender através de quem Ele quiser. E a gente vai saber que é Deus falando conosco. Por que você fez isso? Por que você não me contou que ela era tua mulher? Eu só a tomei. Olha a honestidade de Faraó. Eu só a tomei porque eu achei que ela não tinha marido. Porém, Deus não apenas repreende Abraão através de Faraó. Ele também protege Abraão. Porque lembra que Faraó era o homem mais poderoso da terra. O que ele poderia ter feito com Abraão? Ele poderia ter tirado a sua vida. Ele poderia ter acabado com a vida de Abraão ali mesmo. Só que não é isso que ele faz. Pelo contrário. Ele destaca uma escolta para proteger Abraão até a saída do Egito. Porque no caminho, lembra que Abraão está rico. No caminho ele corria risco. Poderia ser assaltado por outros egípcios. Poderia ser ferido. Esse aí é um mentiroso? Não vale nada. Vamos lá. Deus protege Abraão. O Abraão que errou. O Abraão que mentiu. O Abraão que foi egoísta. O Abraão que foi medroso, que desobedeceu a Deus. O que é que Deus faz? Deus ainda poupa a vida desse nosso irmão. Deus protege através de um governante ímpio. E o que é interessante é que ele sai de lá com tudo aquilo que ele havia possuído.
que ele havia adquirido no Egito. Então, irmãos, esses são os acontecimentos do nosso texto. Isso é o que ocorre. Os erros de Abraão, as misericórdias que Deus tem dele. E agora eu quero concluir rapidamente, compartilhando algumas lições que eu creio que esse texto nos ensina. Primeira, vejam o quão estreita a vida cristã pode ser. A vida cristã, alguns querem comparar a vida cristã com um passeio em uma avenida sem movimento. A vida cristã é um passeio tranquilo por uma Mendel Steinbruch, né? É um passeio tranquilo pela avenida, em dia que não tem movimento. É nada. A vida cristã é mais parecida com um rally no sertão, cheia de altos e baixos, perigos, animais, terras cheias de níveis diferentes, dificuldades, sede, fome. Assim é a vida cristã. Porque olha que interessante, não existe nenhum relato de Abraão tendo que enfrentar fome onde ele morava. Não há nenhum relato de Abraão tendo que enfrentar a fome em Ur dos Caldeus ou em Harã. Mas tão logo ele chega na terra prometida, tão logo ele se encontra dentro da vontade de Deus, qual é a primeira coisa que abraça Abraão? Uma fome. E não é uma fome qualquer. O texto diz que era uma fome grande. Assim é a vida cristã. Isso é o que muitas vezes pega cristãos de surpresa, especialmente os novos. Às vezes chegam e dizem: eu não esperava isso. Quando eu era do mundo não era assim. Quando eu não era da igreja era mais fácil, pastor. Eu conseguia as coisas de forma mais fácil. Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo à porta estreita. Bem-vinda ao caminho apertado. Assim é a vida cristã. Dificuldades que nós não tínhamos, agora pode ser que nós tenhamos. Responsabilidades que nós não tínhamos, agora nós vamos ter. Abraão agora tem que cuidar não apenas da sua esposa, mas do seu sobrinho e de muitas pessoas que estão com ele. Abraão não tinha essa responsabilidade antes, agora ele tem. Agora ele tem que providenciar algo para essas pessoas. E por que Deus permite isso, pastor? Se Deus nos ama, porque Ele permite provações, porque Ele permite sofrimentos, porque Ele permite fomes, dificuldades na vida de alguém que está querendo fazer a vontade dEle. A Bíblia mostra muitos motivos e eu creio que um deles é nos manter humildes. Porque Abraão tinha tido experiências maravilhosas com Deus. Deus apareceu para ele, Deus falou com ele, ele edificou altares, ele invocou o nome do Senhor. E muitas vezes, depois de vitórias, vem provações. E essas provações, elas são necessárias para que nós nos mantenhamos humildes na presença do Senhor. Para que nós não nos orgulhemos com o que vimos, com o que ouvimos ou com o que fizemos. Lembra o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Depois que ele teve revelações extraordinárias, que não é lícito ao homem referir, ele diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Existem provações que Deus permite na nossa vida, não pelo que aconteceu, mas pelo que pode acontecer, para que nós continuemos humildes na presença do Senhor, depois que Ele nos usa, depois que Ele age através de nós. Deus vai permitir provas, para quê? Para que nós continuemos humildes na presença do Senhor.
Ligado a isso, outro motivo porque Deus permite provas. Para que nos mantenhamos dependentes dEle. Irmãos, quando nós estamos bem materialmente, quando as coisas estão calmas na nossa vida, pode prestar atenção. Muitas vezes nós somos tentados a parar de fazer coisas que nós fazíamos antes. Nós somos tentados a parar de orar como nós orávamos antes, porque já está tudo calmo, já está tudo bem. Nós somos tentados a parar de meditar na palavra. Nós somos tentados a parar de fazer coisas que nós fazíamos. Aí o que Deus permite? A prova. Porque Ele sabe que na prova a gente busca mais. Ele sabe que na prova a gente ora mais. Ele sabe que na prova a gente medita mais na sua palavra. Por isso as provas vêm, para que a gente continue pertinho do Senhor, dizendo: Deus, sem o Senhor eu nada sou. Eu quero continuar ao teu lado. Eu quero continuar pertinho de ti. Vem me ajudar, Senhor. Eu sou carente do teu poder na minha vida. Só o Senhor pode resolver isso. Vem me ajudar, Senhor. Deus permite provações para aproximar aquele que está distante, para nos trazer mais para perto da sua presença. Então a vida cristã é, muitas vezes, como uma porta estreita mesmo. É como um caminho apertado mesmo, e é bom que seja. Porque só assim a gente abandona algumas coisas e permanece com o nosso Deus. Segunda lição que me chama a atenção aqui é o quão falhos os servos de Deus podem ser. A descida de Abraão ao Egito, ela não foi só geográfica, não. Foi uma descida, foi uma queda espiritual também. Abraão estava bem, como muitas vezes nós estamos. Aí a tentação vem, a provação vem, e a gente fraqueja, a gente cai. Então a queda de Abraão aqui, ela nos lembra algumas verdades, irmãos, importantes para a nossa vida. Primeiro, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se você está se achando forte, saiba que são nesses momentos que o diabo mais ama nos tentar. É quando a gente acha que está tudo bem, é quando a gente acha, não, esse pecado aí eu já venci. Não, eu era alcoólatra, mas hoje eu posso sentar numa mesa de um bar que eu não caio. Não, eu era usuário de droga, mas hoje eu estou totalmente liberto. Nem cuidado eu preciso ter mais. Irmãos, se Abraão, o pai da fé, caiu, se Davi caiu, se Pedro caiu, eu e você também podemos cair. Isso não é incentivo para queda, não. Abraão pecou, eu vou pecar também. É uma advertência para eu ter ainda mais cuidado do que eu já estou tendo. Porque se ele, que era ele, caiu, que dirá eu? Se eu não cuidar, se eu não vigiar, se eu não me afastar, eu vou cair também. Então eu vou evitar o mal, eu vou me afastar de companhias erradas. Se eu sei que eu sou tendencioso a cair em determinada área, é com essa área que eu vou ter mais cuidado. Então aqui nós lembramos, irmãos, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Tenha cuidado o tempo todo, principalmente depois de vitórias. Principalmente depois que vencer em alguma área, tenha cuidado, porque vai vir a tentação depois. Outra coisa que eu me lembro aqui, é que com frequência, os planos de Deus na nossa vida, eles se cumprem, não por nossa causa, mas apesar
de nós. Não é porque nós merecemos, é porque Ele é fiel na nossa vida. O plano de Deus aqui na vida de Abraão não se cumpre por causa de Abraão, porque ele foi fiel. Pelo contrário, Deus cumpre o plano apesar de Abraão. E muitas vezes é assim que eu vejo na minha vida também. Coisas que Deus faz, não por mim, mas apesar de mim. Apesar da minha teimosia, apesar da minha ignorância, apesar do meu orgulho, Deus ainda age na minha vida. É assim que você se sente? É assim que nós devemos nos sentir, igreja. Olha como nós precisamos de um Salvador. A Bíblia não conta a história de vários salvadores. A Bíblia conta a história de vários pecadores e um só que é capaz de salvar. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Outra lição que eu aprendo aqui é o quão prejudicial o nosso pecado pode ser. Quando Abraão estava em Canaã, ele só tinha um problema, a fome. Mas quando ele sai da presença de Deus, os problemas se multiplicam. Não é mais só um problema, são vários. E agora Abraão tem que mentir para resolver o primeiro problema, para manter. Os problemas se multiplicam na vida de Abraão. O prejuízo vem para a vida dele. E perceba que não apenas para a vida dele. O prejuízo vem para a mulher dele, que agora tem que ser constrangida a estar em um harém de um homem que não é o dela. O prejuízo vem para Faraó. O prejuízo vem para a casa de Faraó. O prejuízo vem para todos. Pecado não resolve problema. Pecado aumenta o problema. Às vezes a gente está passando dificuldade e pensa, não, eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou fazer o que der na telha. Estou nem aí. Resolve? Ou aumenta os problemas que você já tinha? É como um irmão que eu visitei hoje, está passando por algumas dificuldades. E ele abriu a boca e disse, se já está difícil, imagina se eu me entregar ao pecado. Como é que fica? Se já está difícil do jeito que está, imagina eu me entregar ao pecado. Aí é que a coisa desanda mesmo. Vamos pensar sobre isso, igreja. A vontade que dá é de pecar nas horas de dificuldade, de problema. É de abrir a boca, de falar o que der vontade. É de se vingar. Mas isso não vai resolver o problema. Só vai piorar. Então nós vemos muitas lições aqui. Vida cristã é estreita. Servos de Deus podem ser tão falhos. Pecado pode ser tão prejudicial. Mas eu não posso encerrar essa noite sem chamar a atenção para o quão misericordioso o nosso Deus pode ser. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, pelo contrário, renovam-se a cada manhã. Quem sente isso? Que as misericórdias do Senhor são a causa de você estar vivo aqui hoje. Quem sente que as misericórdias do Senhor são a causa de nós ainda estarmos dentro dos planos do Senhor? Eu teria desistido de Abraão ali. O ser humano, ele desiste fácil um do outro. Deus poderia ter desistido de Abraão naquele momento. Olha quantos erros o servo de Deus, a quem Deus disse que ia usar, comete. Só que apesar de disciplinar, Deus não descarta o seu servo. Apesar de nos disciplinar, porque Deus nos disciplina quando nós erramos, mas Ele não nos despreza, Ele não desiste de nós. Pelo contrário, o mais impressionante é que parece que depois dos nossos maiores erros,
vem a maior graça de Deus sobre as nossas vidas. É quando nós achamos que merecemos menos, que Deus se mostra mais fiel, mais gracioso e mais misericordioso. O quão misericordioso Deus pode ser com os seus servos. Nós falhamos, nós erramos, nós caímos, nós fraquejamos na fé, e Deus diz, isso vai ter consequência, filho. Isso vai ter resultado, filha. Mas eu vou continuar investindo na tua vida. Eu vou continuar te ensinando. E eu vou continuar te usando. Porque não é porque você merece, mas porque eu sou misericordioso na tua vida. Irmãos, nós não merecíamos nem estar aqui essa noite. Mas nós estamos aqui, muitas vezes com responsabilidades. Deus confiando coisas preciosas, pessoas preciosas a nós. Quem somos nós para merecer do Senhor alguma coisa? Mas o amor de Deus é constante na nossa vida, o perdão de Deus é real e a graça dele é assustadoramente grande na minha vida e na tua vida. É por isso que nós estamos aqui. Ninguém nunca vai poder adorar Abraão. Ninguém nunca vai poder adorar Moisés. Ninguém nunca vai poder adorar Paulo, Maria, seja lá quem for, porque a Bíblia registra o quanto esses homens e mulheres erraram. Para que somente a misericórdia de Deus seja exaltada neles e através deles. Da mesma forma, ninguém nunca vai poder olhar para mim ou para você e nos reverenciar. Porque Deus sabe os erros que nós cometemos, para que a honra e a misericórdia seja totalmente dele. E sabe qual foi a maior misericórdia que Deus demonstrou? Depois de tudo isso, a maior demonstração de misericórdia do Senhor foi quando Ele enviou o seu próprio Filho ao mundo. E esse Filho de Deus também enfrentou a fome. 40 dias e 40 noites, o Filho de Deus sentiu fome. Mas diferentemente de Abraão, mesmo tendo fome, ele não saiu dos planos de Deus. Ele permaneceu fiel até o fim. E porque ele permaneceu fiel, somente ele pode ser o meu e o teu Senhor e Salvador. Deus já sabia que nós falharíamos. Por isso Ele enviou o seu Filho para viver uma vida perfeita de pagamento pelos meus pecados e pelos teus pecados. Então nessa noite, se você está sendo provado, eu sei que todos nós estamos, continua crendo. Que a provação não te tire de Canaã. Você está sendo provado, mas continua na vontade de Deus. Porque Deus vai prover para você aí onde você está. Não é fora da vontade dEle que você vai resolver. É dentro da vontade de Deus que Ele vai operar um milagre na tua vida. Se você está bem por outro lado, não se orgulhe disso. Não pare de vigiar. Eu estou bem espiritualmente, eu estou bem materialmente, minha casa está bem, amém. Continua vigiando. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E se por acaso você já caiu recentemente, saiba que Deus vai disciplinar você. Mas apesar de disciplinar você e a mim, Ele vai continuar nos amando. O plano dele vai continuar na nossa vida. E ele vai cumprir o propósito que ele tem para nós. Agradeça a ele, agradeça ao seu filho, que foi fiel até o fim, por minha causa e por tua causa. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós, mais uma vez, Senhor, nos curvamos diante do teu amor, diante do teu poder,
diante do teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Pai, aqui nós vemos um retrato da nossa própria realidade. Assim como Abraão era crente, nós também somos. Pelo menos aqueles que já se renderam a Jesus. Já somos crentes. Senhor, mas muitas vezes, já sendo crentes, nós também nos desviamos do caminho. Nós também já fugimos da tua vontade. Nós também já fomos para longe da terra na qual o Senhor nos colocou. E sabemos que isso traz consequências, Pai, porque faz parte do processo para o nosso próprio aprendizado. Mas, Senhor, o que mais nos chama a atenção aqui é que o Senhor cumpre a tua vontade na vida de Abraão, apesar de Abraão. O Senhor protege a família que o Senhor vai usar um dia. Então, se nós estamos aqui essa noite, nós te damos graças, nós te rendemos louvores. E queremos dizer que o nosso desejo, Senhor, é aprendermos com os nossos erros e não os praticarmos mais. Se há alguém aqui, Pai, que ainda lembra de algo do passado que fez, que ocasionou uma destruição, Senhor, uma tristeza, que este alguém lembre que o teu perdão é real e que já foi resolvido para a tua honra e glória. Senhor, se há algum irmão ou irmã aqui que se sente forte neste momento, Senhor, que ele saiba, que ela saiba que a força que nós temos não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E que em tudo nós possamos dar graças ao único Salvador que existe em toda a Bíblia, que é o Senhor Jesus, que passou fome, mas não saiu da vontade do Pai. Que toda honra e toda glória seja dada a Ele hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.